Começamos em Brasília. Câmara e Senado, governo e oposição, todos estão se mobilizando para garantir os melhores nomes na CPI de 8 de janeiro. O requerimento de criação foi lido e a investigação pode começar nos próximos dias. Vamos então para o Congresso Nacional, onde está a Berenice Leite, que tem atualizações para a gente. Berenice, boa noite. Como estão então essas articulações para a montagem da comissão? Oi, Lívia, muito boa noite a você, ao Daniel, a todos que nos acompanham. Olha, as articulações continuam, né? Já que hoje à tarde o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento que cria a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O próximo passo agora é a indicação dos membros, que deve acontecer de acordo com a proporcionalidade, ou seja, os partidos que possuem as melhores alianças, né? As siglas com maior número de parlamentares eleitos, é assim que funciona a proporcionalidade. No Senado já não é já é de conhecimento de todos que existem 4 blocos, né? 2 da base governista e 2 mais voltados para oposição. E o que aconteceu no dia de hoje? O senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição no Senado Federal, ele fez uma movimentação, saiu de um dos blocos, que também é da base governista, e foi para outro, e este movimento acabou tirando uma vaga da oposição, uma indicação a menos no caso da oposição ali para compor o colegiado. Isso inclusive foi motivo de contestação. Vale tudo agora para ter a maior base dentro do colegiado, né? E o senador Randolfo Rodrigues deixou bem claro no dia de hoje que os governistas querem sim a relatoria e também a presidência da comissão. Vamos ver. O G. Dias é vítima, assim como o governo foi vítima. As imagens que vocês, inclusive, divulgaram, dá conta. As imagens já estão de posse de vocês, que vocês já divulgaram, dá conta disso. G. Dias é mais uma vítima, assim como este governo foi uma das vítimas. Pois é, e com essa declaração, só para que vocês entendam o contexto, o senador Randolfo Rodrigues foi questionado sobre uma possível convocação do general Gonçalves Dias, que até então era chefe do GSI, se ele poderia ser convocado para a CPMI, o que mostra aí já qual será a narrativa usada pelos governistas, caso fiquem aí com a mesa diretora. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, ele vai avaliar até o dia de amanhã uma contestação da oposição sobre esta vaga perdida devido ao movimento, né, do senador Randolfo Rodrigues ter saído de um bloco e ido para outro. De acordo com a oposição, essa mudança de bloco deveria ter sido feita até a segunda quinzena de fevereiro. Ele não poderia fazer isso no dia de hoje, pouco antes da da leitura do requerimento. Vamos ver o que o senador, o presidente do Congresso, disse em relação a isso. Foi feita essa questão de ordem hoje pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, também pelo Partido Novo, em relação à participação do partido na CPMI. São questões procedimentais que são suscitadas e, obviamente, nós vamos decidir com toda a isenção à luz do regimento. O que o regimento e os precedentes da casa determinarem, nós cumpriremos. E lá no Senado Federal, as contas pela proporcionalidade até o momento estão assim: 12 vagas ficam com a ala governista e 4, por enquanto, com os senadores que são considerados de oposição. Amanhã isso pode mudar, como eu disse, e uma dessas vagas que por enquanto são dos governistas, seja aí uma indicação do PL e do Novo, que são do bloco da vanguarda. Já que na Câmara dos Deputados prevalece o superbloco do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E ele inclusive já falou sobre a indicação do líder do PP, que deve ser ou relator ou presidente da comissão, o deputado federal André Fufuca, que confirmou inclusive essa informação hoje aqui pra gente. Agora, sobre essa possibilidade dos governistas ficarem no comando das investigações, o senador Magno Malta, que vai compor, que é membro já indicado para o colegiado, disse que é uma responsabilidade dos presidentes das duas casas trazer aí uma mediação para que essa composição seja democrática. Vamos ver o que ele disse.
E a responsabilidade é nesse momento, dessa composição, de distensionar, montar uma CPMI, que é instrumento de minoria, com responsabilidade, e não entregar a direção para quem não queria essa investigação. E agora, muito menos, porque eles aparecem como mentores daquela movimentação. Então, eu acho que nós temos que distensionar. É horrível, porque eles têm maioria? É. Mas a praxe dessas duas casas foi se autorrespeitar. Aquele que propõe, o proponente é sempre o presidente e indica o relator. Mas essa de atropelar, colocar presidente e relator, certamente a gente vai conversar. Ainda não há uma previsão, né, de se o relator será da Câmara ou no Senado, vice-versa, né? A gente segue acompanhando a proporcionalidade, a indicação de membros do colegiado, da comissão, deve ser definida nesta semana, e só na semana que vem é que a instalação da CPMI deve de fato acontecer e os trabalhos de investigação iniciarem aqui no Congresso. Lívia. Obrigada pelas informações, Berenice Leite, bom trabalho para você e até já. Nelson Kobayashi, vamos iniciar então esse momento de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite a você. Finalmente, a tão alardeada CPMI dos atos de 8 de janeiro teve hoje, com essa leitura do requerimento, uma autorização para ser instalada. O próximo passo agora é efetivamente essa instalação, com os líderes partidários indicando quem vai integrar essa comissão. Governo e oposição querem os cargos estratégicos. Ninguém quer abrir mão disso. O senador Magno Malta, mostramos um trechinho da fala dele, falou sobre a importância, o papel dos presidentes da casa, das duas casas, aliás, para fazer essa mediação, distensionar essa relação e tentar garantir um pouco de justiça nessa distribuição que deve ser proporcional da comissão. Se Lira conseguir emplacar o líder do PP, André Fufuca, deputado federal, na relatoria ou presidência da comissão, já é um primeiro passo nesse sentido? Pode parecer, né, Lívia? Mas a gente tem que estudar mais a fundo quem é o André Fufuca. Primeiro, muito boa noite a você, ao Daniel, a toda a nossa audiência. Veja só que esse nome que está tão cotado para ser o relator desta CPMI, ele é do PP, que é um partido de centro-direita, mas que integra o superbloco, né, aquele maior bloco da Câmara dos Deputados, que é liderado pelo Arthur Lira, um bloco que seria de centro. Mas se a gente for ver quem é ele é um parlamentar do estado do Maranhão que apoiou, inclusive, o sucessor do ministro Flávio Dino. Então ele tem uma ligação pessoal com o ministro da Justiça, que, claro, tem muitos interesses na solução dessa CPMI, no encaminhamento, nas diligências, em como essa CPMI vai andar. Então não seria um bom nome para a oposição que ele estivesse à frente em cargos de relevância nessa CPMI. Seria interessante que alguém mais isento, alguém que não fosse do Estado, por exemplo, ligado politicamente com integrantes da cúpula do governo, que integrasse esse cargo de importância nessa comissão parlamentar de inquérito mista entre senadores e deputados. Pois é, agora, Nelson Kobayashi, essas articulações antes do início dos trabalhos propriamente já dão tom de como será essa disputa na CPMI. Agora, nós trouxemos inclusive o trecho de uma entrevista de Randolfo Rodrigues, senador, em que ele diz que o governo é vítima. E ele disse, as imagens mostram isso, o governo é vítima, G. Dias foi vítima. O que esperar caso essa CPMI seja presidida por um governista? Pois é, o governo é vítima, de fato o governo, a instituição, o Estado pode ser a vítima, mas isso não isenta a responsabilidade de governantes, de pessoas que devem estar no polo de investigação, no alvo de investigação dessa CPMI, justamente porque assim que se construiu a importância da existência dessa comissão parlamentar de inquérito, pela possível omissão de pessoas do governo. Então, ainda que o governo seja vítima, é possível que governantes tenham contribuído, seja por ação ou por omissão, para que isso acontecesse. A gente viu essa fala, essa entrevista concedida pelo senador Randolph, né? E isso já indica, somado a tudo que a gente já ouviu neste dia de hoje, especificamente, que agora a briga vai ser de foice, mas não violentamente. Uma briga de foice sobre quem entende mais de regimento, de estratégias, de mecanismos, de jeitinhos, tudo muito bem amparado pelas previsões regimentais. Às vezes tudo isso tem muito de legalidade, de regimento, de constitucionalidade, mas não caminha de mãos dadas com a moral, que era o que deveria vigorar em um parlamento.